Boa noite, estimados telespectadores, telespectadoras. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso e vosso programa Consultório Médico, um programa sobre saúde que chega aqui em sua casa ou no seu lugar de lazer para trazer informações bastante interessantes, diga-se de passagem, sobre assuntos ligados à sua saúde, à saúde da sua família, à saúde do seu vizinho. Nós, hoje, nesta edição, vamos falar um bocado sobre a diabetes relacionada à nutrição. De que forma é que a nutrição pode conciliar no tratamento da diabetes? Nós temos em estúdio, como sempre, o Dr. Aleixo, que é apresentador, faz parte do corpo, não é, da criação do programa, é a cabeça. Obrigada, Dr. Aleixo, por estar mais uma vez aqui disponível, como sempre. E à esquerda tenho a querida nutricionista, a professora, que de resto tem feito chegar à nossa casa de várias formas as informações necessárias, além de ter se doado de outras formas a nível de atendimento. Hoje traz aqui para a televisão com algum afinco informações suficientemente valiosas para que você aí do outro lado possa tomar conta da sua saúde através da nutrição. Fique connosco que hoje o programa promete. Temos aqui em estúdio umas coisas interessantes que já podemos ir fazendo boquinhas, mas há coisas tão cruas, outras já estão prontas. Assim, a espreitar, coisas prontas são poucas, mas para mim, para o Dr. Aleixo que está deste lado, teremos a oportunidade de, depois da apresentação, fazer goloso as coisas que foram nos ofertadas. Dr. Aleixo, o que é diabetes? Em traços gerais, como é que definimos diabetes e quais são os tipos de diabetes que existem? Obrigado, boa noite a todos os telespectadores. De novo estamos aí. Nesta quinta-feira, hoje o tema escolhido é diabetes. É um tema que já abordamos, mas voltamos a repetir, dada a pertinência e que números de casos de diabetes vem aumentando, muita gente padecendo com este mal, e hoje estamos aqui nesta representação e trazendo uma mesa recheada para informar e dar a conhecer aqueles que são portadores, ou seja, diabetes, aquelas pessoas portadores de diabetes, e como é que eles devem proceder em termos de alimentação, do dia a dia, a convivência, o que devem comer, a quantidade. Então, isto hoje trouxemos que é para elucidar todos aqueles que estão neste momento de frente à televisão. Então, o tema é diabetes. Fez a pergunta que é diabetes. Diabetes é chamado também de diabetes mellitus. É um sindroma complexo caracterizado por ocorrência de hiperglicemia, ou seja, aumento da persistência exagerado a níveis de glicemia, causado por a deficiência da produção de insulina no corpo. Então, isto faz com que o sangue, ou o açúcar que o pâncreas devia produzir no corpo, passa o quê? Com a deficiência do pâncreas. É uma doença metabólica, então o sangue, o açúcar deixa do corpo e passa para o sangue. Então, há uma grande quantidade do açúcar dentro do sangue devido à falta de insulina, ou seja, a incapacidade ou a falta de insulina exercer adequadamente os seus efeitos, caracterizando-se altas taxas de açúcar no sangue, ou seja, uma hiperglicemia de forma permanente. Então, nesse caso, o órgão que está relacionado a diabetes é o pâncreas. É o pâncreas. O pâncreas é que é responsável pelo equilíbrio e pela produção do insulina. Os tipos de diabetes? Pré-diabetes, nós podemos ver, são pessoas que têm os sintomas de diabetes que aparecem nas consultas e que o médico só tem é que avaliar e seguir esses mesmo pacientes. Não se aplica de imediato o tratamento, porque pode ser fatal. Então, é uma diabetes transitória, vai-se ver como é que está, em termos de comportamento do aumento do nível de açúcar em jejum. Então, tem que se pedir, e não se trata, não se dá medicamento, mas sim através de uma dieta, questão de dieta. Nós temos a diabetes tipo 1, é causada pela destruição das células produtoras de insulina, ou seja, ocorrendo por defeito do sistema imunológico. Isso ocorre mais nos adolescentes, nas crianças. Aquilo que nós vemos em termos de estudo, é cerca de 5 a 10% de diabéticos que sofrem, compadecem deste tipo de diabetes. E diabetes tipo 2 resulta da resistência à insulina, de deficiência da secreção de insulina,
ocorre cerca de 90% das pessoas, ou seja, aqueles doentes de diabetes, então tem diabetes tipo 2, é mais para os adultos. Diabetes gestacional, a diminuição da tolerância de glucose, diagnosticada pela primeira vez na fase de gestacional, ou seja, pode não persistir ou até o parto. Então, ela ocorre durante o tempo da gravidez, então que ela deve ser controlada através também da alimentação, e depois do parto a paciente, ou seja, a puérpera depois passa para o estado normal e o açúcar depois normaliza, porque com o aumento, ou seja, com a gravidez, o número de hormônios de crescimento aumenta dentro do organismo, então a tendência também de açúcar aumentar. Também temos que ver nesta mesma grávida ou se tem ou não obesidade, muitas delas são obesas, também são hipertensas, então tem uma diabetes que é controlada através da alimentação. Também podemos ter outros tipos de diabetes, por defeitos genéticos, associados a outras doenças e defeitos da função das células, ou seja, a beta que é produzida, ou seja, a nível do pâncreas. E assim, então, nós temos esses tipos de diabetes que são classificados e que é uma doença, posso assim dizer, muito pertinente, muito chata e que tem contribuído negativamente para o estado da saúde de muita gente e com consequências, posso assim dizer, graves para alguns órgãos, uma grande parte dos órgãos, e que o aumento do número de casos de diabetes provavelmente deve-se ao quê? É uma doença que ela depende da alimentação errada, e para uma pessoa vir desenvolver diabetes pode levar cerca de 20 anos do consumo de carboidratos refinados, farinha branca, arroz branco, açúcar, etc. Então leva ao aumento da glicose no sangue, então vai desbalancear o funcionamento do pâncreas. Então, é isso que nós podemos notar e que, como eu vou já antecipar a pergunta da Eula, que poderá me fazer, são os sinais, ou seja, os sinais de diabetes. Há sinais de diabetes, uma pessoa com diabetes, como é que a pessoa vai saber que é diabetes ou não? Então, uma pessoa que constantemente quer beber água, ou seja, bebe água, com os lábios secos, ou seja, boca seca, vontade constante de urinar, principalmente de noite urina várias vezes, litros de urina, posso assim dizer, cansaço e sonolência, há muitos casos que as pessoas têm, muita fome, visão desfocada, ou seja, a pessoa tem problema na visão. Muitas das pessoas nós vemos na parte, ou seja, na axila, pequenas borbulhas que aparecem, também pode aparecer em outras partes do corpo. Doutora, axila? Sim, pequenas borbulhas. Na axila? Axila. A axila pode ser baixo do sovaco, posso assim dizer. Exatamente. Porque, assim, para ver por baixo do sovaco. Os nossos pequenas telespectadores borbulhas, têm que ser esclarecidos sobre isso. Pequenas borbulhas que aparecem, e isso dá sinal, nem sempre mas pronto, são alguns sintomas. Em casos graves, nós podemos ver a perda de peso nas pessoas, emagrecimento, dormência ou dor nas mãos e nos pés. As pessoas sentem que tipo de cãibra, vai sentindo cãibra, feridas nos pés, aquilo que nós chamamos de pé diabético, perca de consciência, então, suores frios, então são casos mais graves que podemos ver quando baixa o açúcar. Então, esses sintomas podem também ser semelhantes a algumas outras doenças, mas para o diagnóstico diferenciado é preciso que nós façamos análise, pedir uma análise de glicofita, ou BM-teste, ou glicemia. Então aqui é que nós vamos... É laboratorial? Sim, laboratorial, pedir fitas, cada um pode ter o aparelho em casa e pedir a glicemia, o teste da urina, uma glicemia a nível do laboratório. Aqui então vamos ter de imediato se a pessoa é ou não diabética. Então é isso que nós temos hoje aqui, que é para elucidar os telespectadores. Os fatores de risco, doutor, o que é que está associado à aparição da diabetes ou ao mau funcionamento gradual do pâncreas? Bom, isso, como eu disse, a causa da diabetes é uma alimentação errada. Uma alimentação errada, uma pessoa que come muito, a pessoa tem tendência de comer o quê? Muitos produtos contendo açúcar, ou seja, carboidratos,
farinhaço. Às vezes às vezes nós dizemos que açúcar só é aquele branco que nós vemos, feito da beterraba ou de cana-de-açúcar. Não, quase todo produto que nós usamos contém açúcar. Tudo contém carboidrato. Tudo aquilo que é farinhaço produz açúcar, são condutores, ou seja, energéticos, eles produzem açúcar. A obesidade, as pessoas que também têm muito peso, obesas, também têm tendência de vir desenvolver uma diabetes. A diabetes também é hereditária, pode passar de pai ou mãe. Se um dos pais tiver 50%, se ambos os pais é 100%, poderá vir a desenvolver mais tarde diabetes. Ela poderá aparecer muito cedo por causa da alimentação, ou seja, que aquilo que nós presenciamos. Hoje nós temos muitas crianças com diabetes, por causa do quê? Por causa de, posso assim dizer, dos pais, da ignorância. Bom, ninguém quer mal para os seus filhos, né? Dá-se aqueles produtos que nós sabemos muito, produtos contendo açúcar, são puff-puff, são sumos, são refrigerantes, são pronto, esses produtos hoje não trouxemos, né? Aquelas bolachas todas contêm uma grande quantidade de gramas que ultrapassa o nível normal de consumo de açúcar que nós devemos fazer habitualmente. São as crianças que têm acesso a doce, bebês de nada têm acesso a doce. Se vai ao jardim, leva já sumos de palhinha, porque são exigidos. Pronto. Por isso é que a tendência provavelmente faz com que aumente a diabetes nas crianças, devido a esse tipo de alimentação, porque os pais quase não controlam essas mesmas crianças, elas estão sempre a comer e também com obesidade, então faz com que tenha surgido diabetes, ou seja, um número razoável de crianças e adolescentes com diabetes em São Tomé e Príncipe, e depois com consequências graves que nós podemos ver, muitas crianças com problemas da visão, ou seja, a diabetes ataca os órgãos que nós conhecemos, o coração, ataca rins, ataca as artérias, ataca os olhos, nós dizemos que é a retinopatia, ataca os rins, que nós chamamos de nefropatia, e neuropatia nos nervos periféricos, nos membros. Então, é um problema que nós podemos deparar. Um diabetes também pode provocar um infarto do miocárdio, ou seja, doenças cardiovasculares. Então, uma pessoa com diabetes então poderá ser propenso a doenças cardiovasculares, ou seja, poderá desenvolver e com um cenário um término fatal, ou seja, com perca de vida, porque os órgãos são lesionados, o rim é lesionado, o coração é lesionado, porque nós temos o quê? Dentro do vaso há grande quantidade de açúcar dentro do sangue, então perturba a circulação normal do sangue, e que nós também deparamos aqui, apresentamos o pré-diabetes. Pré-diabetes desse porque muita gente não sabe que é diabetes. Quando chega ao centro de saúde ou ao hospital, por causa de uma feridazinha, e quando se vai fazer o teste, vê que a pessoa é diabética, então essa ferida surgiu por causa da diabetes. Por isso é que diabetes é uma doença que a nível mundial vem ganhando o terreno, e São Tomé e Príncipe não fica também de fora, e que com consequências graves para a saúde da população, e que nós temos que ter em conta que ela existe, e cada uma pessoa que tem diabetes tem que, eu costumo dizer, fazer continência à doença, ou seja, respeitar, assumir que é diabético, porque a vontade de uma pessoa diabética é comer. É comer o quê? Inclina mais para coisas doces. Ele quer comer pudim, quer comer bolo, quer beber não sei quantas latas de sumo, tudo que é doce ele quer comer, quer comer aquilo que nós chamamos de gelados. Então, a tendência é sempre ir atrás de doce, porque o organismo exige. Mas, doutor, de toda a abordagem feita, a pergunta mais esperada talvez pelos telespectadores é: diabetes tem cura? É tratável? Diabetes é uma doença crônica, como outros tipos de doença, como a hipertensão, como
HIV-Sida, como o que nós podemos dizer aqui, Algum tipo de hepatites? hepatites. Então, são doenças crônicas, como uma asma, pronto, a asma também tem caráter infeccioso e alérgico, como uma rinocinusite, rinite alérgica. Então, são doenças que posso assim dizer e que ela pode ser controlada. A diabetes é controlada. É controlada quando a pessoa assume que é diabética. Então, quando ele assume que é diabético, ele tem que fazer a refeição nas horas devidas, tem que comer várias vezes ao dia, pouco, não comer muito, não ficar com fome por muito tempo. Se ficar com fome por muito tempo, aumenta açúcar. Se também comer muito, um pratão, aumenta açúcar. Por isso é que ele terá que ter várias vezes ao dia comer um bocadinho, sempre comendo, para o quê? Digo, para engundar o açúcar dentro do sangue. Engundar. Quer dizer que é um inimigo que nós temos dentro, temos é que sempre fazer-lhe continência, respeitá-lo, dar-lhe aquilo que ele quer para ele estar no seu respectivo lugar e ele assim vai obedecer. Ele obedece, ele mantém calmo e não vai fazer essa barbaridade que ele faz e aumentar, quando nós sabemos que ele precisa disso. Então nós temos é que dar. Mesmo um pouco, ele acalma com um pouco, ele fica quieto, fica sossegado. Agora, quando a gente sai de casa, que é onde passou a diabetes, sai de casa, não faz as refeições, ou esqueceu de fazer, fica na rua por muito tempo, não come, não beba água, pelo menos um lanchezinho para fazer. Então aqui a pessoa põe em causa o seu estado de saúde. Então uma doença controlada pode-se muito bem controlar. Há muita gente que é diabética que controla, tem um nível de açúcar normal, porque vai fazendo o controle, porque a pessoa assumiu que é diabética. Se assume que é diabética, vai fazendo o seu controle periodicamente, indo ao médico, fazendo a refeição como deve ser feita. Então aqui ele tem um açúcar controlado e não haverá grandes problemas e consequências graves, ou seja, as complicações que a diabetes tem trazido para muita gente que é doente de diabetes. Doutor Aleixo, depois dessa abordagem, podemos considerar que não tem cura, mas é tratável. Com as indicações médicas e seguimento correto a nível de nutrição, conseguimos chegar a um nível bom de açúcar, independentemente de termos sido diagnosticados e estarmos a ser tratados como diabéticos. Mas o stress, qual é o papel do stress na vida do diabético? O stress influencia? Está relacionado o stress à diabetes? E se sim, qual é a indicação que dá? Bom, o que eu aconselho doentes diabéticos estressam, ou que têm uma carga de trabalho que têm que cumprir, é que, primeira coisa, eu volto a repetir, as pessoas têm que assumir, as pessoas têm que gostar de si próprias. E têm que dizer ao chefe, olha, eu tenho uma hora, eu sou um paciente, eu sou um doente, que eu não posso estar com uma carga de trabalho muito alta, porque a estresse, nós sabemos, não só para diabetes, mas para todo tipo de doença, a estresse leva a pessoa à morte. Porque vai aumentando, ele não consegue controlar o nível do açúcar que está no sangue, não é possível, porque a cabeça dele só está com trabalho, ocupações. Então, quando é assim, a medula, como se chama, pineal, ou seja, a hipófise, que é responsável pelo controle dos hormonas dentro do organismo, então fica que faz o descontrole, um desequilíbrio total, principalmente no açúcar. Então ele tem sempre o açúcar alto, ou seja, vai fazendo sempre uma hipoglicemia. Quer dizer que a estresse também é responsável do aumento do açúcar em muita gente, especialmente aqueles que dedicam, pessoas intelectuais ou que estão ocupados com alguma função e dedicam muito ao serviço, várias horas sentado, esquece de fazer o seu lanche, esquece de fazer beber água. Então isso faz com que pessoas desse tipo é um pouco difícil. E depois, os pacientes de diabetes muitos deles, a maior parte deles são teimosos. São teimosos, que pronto, veem isso como uma coisa normal, mas não é normal. Eles não obedecem essas regras. Eu digo, se costuma dizer, não tenho medo aí ao público para dizer, mas que diabetes é uma doença muito chata. Eu, em termos de ver as doenças crónicas, prefiro ver um paciente ser portador de vírus de HIV-Sida do que ser diabético.
porque a exigência a nível diabético é muito mais. Muito maior. É muito maior e que um seropositivo, ele vai fazer a sua medicação, fazer a sua vida normal, também tem que obedecer algumas regras, mas não é como um doente, um paciente diabético que tem que, ele próprio terá que gostar de si, como eu costumo dizer, respeitar a doença que ele tem. Se gosta de si, respeita a doença, respeita a família, que tem família, então, sendo mais que obediência. Exige muita obediência. Outrora dizia que é uma doença do rico. Antigamente a gente ouvia que quem adoecia de diabetes tem que ter dinheiro. Hoje, há o outro aspecto que nós também podemos ver, muitas pessoas que não têm recursos financeiros, por que é impossível ter o controle da diabetes nessas pessoas? Porque o que aparece as pessoas vão comendo. Não têm hipótese. Não trabalham. São poucos aqueles familiares que podem dar apoio. E aquilo que vai aparecendo, passam horas sem fazer uma refeição. Então aqui, para esses casos que nós temos, dificilmente há um controle. Quando eles internam, então aqui, durante esse tempo que estiverem internados, e também nem sempre, porque nem sempre a comida hoje nos hospitais também não obedece àquela norma de dieta, porque também o Estado não tem. Outrora era uma bandeja com aquela comida que se fazia, equilibrada. Hoje, né, sim, equilibrada para doente, dieta diabética, mas hoje é um pouco difícil porque a falta de meios financeiros, as famílias também não têm como para trazer essa refeição para esses mesmos pacientes, então faz com que o paciente leve dias e semanas com o nível de açúcar elevado no sangue e assim é muito difícil, é preciso o apoio de toda a gente, porque é uma doença que, posso assim dizer, que está a exterminar muita gente, a dizimar muita gente, a acabar mesmo com muita gente em vários aspectos da vida social, da vida econômica, então, da vida familiar, então, dentro da família, então, tem trazido consequências graves para a saúde de muitos daqueles que são portadores de diabetes. Se você só agora sintonizou o seu televisor na estação TVS, este é o seu programa Consultório Médico. Nós vimos ao estudo normalmente às quintas-feiras. O objetivo é trazer informações ligadas à saúde para que você possa aprender um bocado mais e talvez, quem sabe, com o nosso programa hoje extrair algumas dúvidas das muitas outras que podem existir e ficar um bocado mais esclarecido. Nosso terminal telefónico é o 985-8825. Reponho. 985-8825 ou 907-4862. 907-4862. Então ligue para nós se quiser perguntar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida. Hoje o nosso programa é um bocado mais prático, que vamos ali daqui a pouco com a professora Milu para vermos dentro do universo do que veio, como nós podemos equacionar, dadas as imensas dificuldades. Professora Milu, diga-se de passagem, há muitas dificuldades, então a necessidade de nós tentarmos equilibrar a doença e as opções que nós vamos tendo, mesmo a nível nacional, sem usar os produtos importados, com alimentos que estão acessíveis a nós, mesmo à beira do nosso quintal, enfim. Em traços gerais, doutora Milu, eu gostaria que dissesse, num atendimento, o que é que encontra mais dificuldade para ajudar um paciente diabético? Obrigada. Como já depois já mencionei muitas coisas, os diabéticos têm que gostar de si próprios. Se não gostam, eles não vão. A dose de estresse é também uma coisa muito importante. A ansiedade também é outra. E devem fazer exercício físico. Devem ser educados na comida, na alimentação. Quem é goloso não cura. Os golosos não curam. Tem que ter aquela medida, porque doença diabética é doença nutricional tocante à alimentação. E uma pessoa que tenha uma alimentação equilibrada, saudável, vai vivendo sua vida normal. Agora, aquelas pessoas que tudo que passa, come, não tem hipótese. E fazer exercício físico e também não ser sedentário. As pessoas têm que movimentar-se e tentar diminuir o peso que as pessoas que são gordas ou fortes. Assim, sexy como eu. Então, devem
fazer o exercício e diminuir um pouco de peso. Convinha dizendo, e pessoas diabéticas têm que comer alimentos que são ricos em cromo, cromo é um mineral, o zinco e o magnésio. Então, esses alimentos eles têm que comer. Esses alimentos são o quê? Tem na goiaba, na pera, no limão, na maçã, no iogurte, na cenoura, no alho, aveia, canela. Eles têm que utilizar esses alimentos normalmente. Abóbora, feijão de todo tipo, o preto, o feijão manteiga, o feijão branco, a soja, a lentilha, eles têm que utilizar isso. E como eu venho dizendo, o diabético pode comer tudo, mas em dosagem, não pode comer um pratão. Tem que comer tudo. Enquanto a glicemia não está alta, ele pode comer tudo. Só que tem que reduzir os farináceos, como o doutor Aleixo acabou de dizer, e aumentar as proteínas, as frutas e os vegetais. Quando falamos de farináceos, estamos a indicar o quê? É banana, matabala, inhame, todos os tubérculos, arroz, esparguete. Então, esses alimentos têm que comer em dosagem. Agora, peixe, eles podem comer peixe à vontade. Hortaliça, eles podem comer à vontade. Cenoura, feijão verde, essas coisas eles podem comer. E outra coisa é que os diabéticos não devem comer batata inglesa. De preferência, batata doce. Porque a batata doce é melhor digerir no organismo do que batata, porque ela tem mais fibra do que batata inglesa. Então, é melhor que as pessoas utilizem batata inglesa. E a mandioca? A mandioca come, mas em pouca proporção. Comem mandioca, comem matabala, comem tudo, mas em pequena proporção. Mas em caso por exemplo, citou que é desaconselhado que os diabéticos utilizem batata inglesa. Doce. Não, é desaconselhado exatamente. que utilizem a batata inglesa. Yeah. Por exemplo, a senhora está aqui a preparar um guisado, a professora Milu está a preparar um guisado, como fez feijão em lobato e nós vimos e gostamos. Em substituição da batata, que é um dos ingredientes que faz vida ao guisado, não é? Em substituição à batata doce, ela pode pôr batata inglesa. Não. Ela pode pôr batata doce. Em vez de batata inglesa, ela põe batata doce. Sim. E se quiser pôr mandioca, pode ser Pode mandioca, mas ela não pode comer em quantidade. Ok. Então, é preferível comer uma quantidade pequena de batata de mandioca do que de batata inglesa? Doce, batata inglesa. Ok. Então, não é aconselhável comer muito batata inglesa. Então, e com isso, quando nós tivemos essa alimentação equilibrada, o peixe, as pessoas podem comer peixe em quantidade. Quanto a única coisa é os alimentos que têm açúcar, como o doutor Aleixo acabou de dizer, são os farináceos. E nós temos, às vezes, eu talvez digo assim, em vez de estar a tomar medicamentos convencionais, é bom que nós ajudemos também com medicamentos tradicionais. Normalmente pode-se fazer, eu tenho aconselhado as pessoas, fazer chá, folha de mamoeiro, pata de vaca e folha de mangueira. Pata de vaca. Pata de vaca. A pata de vaca tem uma dessas árvores lá no hospital, onde tem uma barraca, bloco, deste lado. Tem uma árvore. Essa árvore chama-se pata de vaca. Então, a pessoa pega, corta as 3 folhas. Folha de mamoeiro, tira aquela parte grossa, corta a sua folha, corta folha de mangueira, mas não aquelas velhas, aquelas mais novas. Então, tira uma colher de pata de vaca, uma colher... Cortar em pedaços pequenos. Uma colher de pata de vaca, uma colher de mamoeiro e uma colher de mangueira. E então, junta 3 folhas, ferve 3 copos de água, 3 chávenas, deixa ferver, depois mete as folhas por dentro, abafa e vai tomando. É excelente. Tomando fria ou... Qualquer vez que quiser, morno, mas pode tomar fria, que não tem nenhum... Mas há um período certo ao deitar ou acordar? Pode tomar pequeno almoço, lanche, isso não tem horário. Pode tomar 3 vezes ao dia. Okay. É bastante bom. Para auxiliar na medicação? Para auxiliar na medicação, porque as medicações todos têm efeitos colaterais, porque é uma coisa que é constante. E isto é um problema, porque daqui a pouco vou perguntar ao doutor Aleixo se tem informações que existem medicamentos que se dá ao paciente diabético, que, principalmente aos homens, que
interferem na ereção, na vida sexual ativa do homem. Exatamente. Os homens têm que ter muito cuidado e respeitar a sua alimentação, porque isso tem muita influência nos homens nesse aspecto. Como eu sempre digo, você não faz e fica com o gelo seco local. Isso quer dizer que realmente é um realmente tom de verdade. Sim, é verdade. Os homens têm que ter muita atenção nesse aspecto. Depois vai para, como vamos falar, azulinho. Azulinho ainda é mais perigoso. Então é melhor que as pessoas tomem atenção na sua alimentação. E como a diabetes é sempre acompanhada com tensão alta, então nós temos também que tratar também a tensão alta. No caso de tensão alta, nós podemos fazer uma pepinela picada, meia bateraba e um suco de limão. Temos um telespectador ou telespectadora. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Temos o prazer de falar com... Boa tarde. Muito boa tarde. Temos o prazer de falar... Alô? Olha, eu sou Antônio Carvalho. Antônio Carvalho, falamos da região autónoma do Príncipe. Sou diabético. Estou na região autônoma do Príncipe. É o meu próprio. É como disse o doutor Alô, que eu considero que o diabetes até parece ser uma doença pior que ainda, porque não sabe qual é o caminho a seguir. Neste caso, eu pergunto completamente. Estava o senhor ali a dizer que há bocado, até para alimentar. Mas o que se pode ver é que o diabetes não aceita que a gente coma nada. Não come nada? Sim. Por isso, eu tenho grande preocupação por isso, tenho deixado preocupado. Não se pode comer isso, não se pode beber isso, não se pode beber. Beber não. Consideravelmente, quer que me ajudem realmente a entender o que é que eu vou comer. Tudo. Não para. Come-se tudo. Os medicamentos que a gente também denuncia, tanto tradicional como os medicinais científicos, também têm grande repercussão, porque às vezes quando toma para baixar a diabetes, baixa tudo. Isso é Por complicado. essa razão que ele tem que ser dosagem. Tem que ser doseada. Por isso estou ali a pedir ajuda, para saber o que é que posso fazer efetivamente. Ok, tomamos boa nota. Alô? Ok, seja obrigado e parabéns pelo programa. Nós agradecemos também que seja um telespectador assíduo e que esteja preocupado com a sua saúde. Daqui a pouco falamos sobre as suas questões, bastante pertinentes. Acabamos agora de ver nas coisas que diabetes baixa, doutora Ali, estávamos a falar disso agora. Os diabéticos do sexo masculino imprimem isso como uma preocupação diária, porque há vozes, orientações, que infelizmente há medicações que se dá para diabetes que estão relacionadas à baixa potência masculina. E as femininas? Professora, será que não influencia em nada? Eu acho que é um conjunto que cantou que mulher azeite doce. Azeite doce. Então nós quer temos dizer que ainda se influenciar, estaremos aqui firmes e fortes. Ok, doutora Aleixo, depois da abordagem final da professora doutora Milu, vou passar para a doutora Aleixo para falar um bocadinho que o senhor Antônio, da região autónoma do Príncipe, nós já mandamos um chico coração a todos que nos assistem a partir da região autónoma do Príncipe, região biosfera, os nossos irmãos da Ilha Verde. Saudamos todos que nos acompanham e agradecemos pela disposição de acompanhar o programa. Infelizmente vou voltar a interromper, porque temos mais um telespectador ou telespectadora em linha. Boa tarde. Boa noite. Alô? Boa noite. Olha, por favor, diminua o som do seu televisor, se faz favor. Alô? Pode diminuir o som do seu televisor, se faz favor. Alô? Perdemos a telespectadora. Olha, estávamos a pedir que diminuísse um bocado o som do seu televisor, porque chega aqui e faz feedback. Faz com que nós não consigamos ter a nossa conversa de forma mais direta. Portanto, volte a ligar para nós, que ficamos preocupadas em saber que do seu lado a preocupação persiste. Porque a sua preocupação pode, feliz ou infelizmente, ser a preocupação do telespectador do outro lado. Então, ligue para nós, que nós estamos aqui deste lado hoje para falar um bocado sobre as consequências mais graves de não seguirmos à risca
as indicações para diabetes. Alô? Boa noite. Muito boa Boa noite. noite. Boa noite. Como é que é o seu nome? Eu sou Domingas. Domingas, falamos de onde? Falo de Bodoque da Rei. Oque del Rei. Domingas, razão do seu telefonema. Eu liguei para ter uma minha filha com problema de diabetes. Eu não sei se ela tem, mas como planta, nós fazemos consulta. E ela não vai xixi constantemente como o doutor Aleixo disse. Mas algumas feridas, ela corta assim, feridas ficam uns 15 dias e por fácil, por secar. Domingas, O ideal é levar. Pode, né? está a ouvir-nos bem? Sim, mas está um bocado baixo. Domingas já levou a sua filha para um médico? Já levou para um centro de saúde mais próximo à sua casa? Não, digo na próxima semana se poder levar. Muito bem. O primeiro passo é que a Domingas, não é? Eu acho que os profissionais de saúde podem ajudar. O primeiro passo é levar a sua menina para o centro de saúde mais próximo à sua casa, para que possa ser avaliada por um médico. Chega, conta a sua história à enfermeira, vai lhe encaminhar de certo para o médico e só depois disso é que se pode chegar a um diagnóstico. Já, tá bom, obrigada. Obrigada a nós, Domingas, mas foi muito bom ligar. Leva a sua filha a um centro de saúde, tá bem? Sim, obrigada. Beijinhos para Oque del Rei e todos que nos assistem a partir daí, população preocupada com a sua saúde. Professora, vamos dar sequência que infelizmente o tempo está a escassear-se. E outra coisa, os diabéticos não devem utilizar sumos. Tem que comer o fruto como tal. Porque quando elas comem fruto como tal, elas comem já as fibras. Porque a fibra é muito importante para os diabéticos. Então não faz o uso do sumo. Por exemplo, cajamanga, em vez Cajamanga de fazer transformar a bençama, cajamanga em sumo, come-se. comer a própria cajamanga. Laranja, come-se a laranja normal, não sumo. Mas, professora, dentro das frutas que nós consideramos nossa fruta da época, cajamanga, mamão, jaca, laranja, abacate. Todas essas frutas as pessoas podem comer. Sim. Com a banana madura, não pode comer banana muito madura, só é a diferença. Banana muito madura, o diabetes não se pode utilizar. E a jaca? A jaca pode comer em pequena porção. A pequena porção temos que 3, especificar. 4 gomos já Nós está. temos um jornal. Não, jornal, jornal. jornal é para uma pessoa normal que não tenha diabetes, mas um pedacinho. Ok. Agora que esse pedacinho, agora com jaca está cara, pedacinho É um pedacinho, uma dose para diabetes. Uma dose para diabetes. Ok. Exato. Percebemos a verdade da história. Tem que ser mesmo um pedacinho. Sim. Ok, Então, pode depois, continuar, de professora. resto, como eu vinha dizendo, tem que ajudar, porque às vezes nem aqueles açúcares, eu não gosto muito de aconselhar o diabetes a tomar aqueles adoçantes. Não aconselho. Ok. E também tem seus efeitos colaterais. Então, nós podemos fazer chá de canela, pode fazer chá de sálvia, pode fazer chá de São Caetano, que é lufi, pode fazer da folha e aquela também, papucho, que eu também tenho, faz bastante bem. Quebra pedra, ajuda também no rins e ajuda também no diabetes. Quebra pedra é uma coisa que nasce na rua, que vê-se na rua em qualquer parte. E depois moringa também é bastante bom, fazer chá. Independentemente que 100 gramas de moringa tem 66 gramas de hidrato de carbono, mas de vez em quando pode-se para variar o chá. Mas o problema, lá está, como se disse o senhor Antônio, o problema é que às vezes nós indicamos os chás e não indicamos a quantidade, a proporção cientificamente, certa. pelo menos as pessoas que têm acompanhado os seus programas, eles dizem uma colher de sopa com uma chávena de água. Okay. Uma colher, corta-se e apanha uma colher com uma chávena de água. E normalmente os chás são feitos em infusões. Ferve a água, mete, tapa e bebe. Ok, por exemplo, citou chá de folha de mamoeiro, pata de boi e pata de vaca. Ok, pata de vaca. Chá de folha de mamoeiro, pata de vaca e folha de mangueira. As pessoas podem mergulhar na água porções bem consideráveis das folhas. Não, elas têm que ter aquela paciência, pegar essas folhas, cortar, como quem está cortando em porções pequenas. E até quem puder pode cortar, deixar secar. Não secar ao sol. E todas as folhas não devem ser secadas ao sol, tem que secar a lugar escuro. Este é o problema, as instruções fazem falta.
Não pode pôr folha ao sol. Tem que ser Essas, por exemplo, como é que se deve, qual é o procedimento correto depois de as cortar? Se quisermos secar para ter... Deixa aberta num sítio para secar, depois empacota assim no plástico. E vai-se Vai usando usando com colher. Apanha uma colher de sopa, apanha uma sopa, mete nesse dia. Todos os medicamentos têm que ser doseados em colher. E o tempo para toma? Pode tomar todo dia. Um copo mais ou menos às 9 horas, outro copo meio-dia, outro copo à noite. Não pode fazer isso. Percebemos que no início falou de um dos sinais como sintomas, como necessidade de beber muita água. Qual é a relação nutricional? Qual é o meu papel? Eu sou diabética, como é que eu devo ingerir? Qual é a quantidade de água que eu devo ingerir todo durante momento, o dia? porque agora tem o sistema telemóvel, água. Ok. Então, todo momento tem que beber água, dar um gole. Porque não pode ficar, como o doutor disse, não pode ficar muito tempo sem beber a água. E durante o dia eu posso Durante o dia pode beber até 2 litros de água, sem problema. Okay. 2 litros é o mínimo ou é o teto? Não, é o mínimo. Mínimo. E se eu conseguir beber, por exemplo, 5 litros de água? Não, assim também é impossível. Vou encharcar. É impossível. Okay. É preciso esclarecer, porque eu volto a dizer que nós pecamos pelas quantidades, doutor Aleixo. Já viu que, independentemente de citarmos, que há folhas que fazem bastante diferença, e nós sabemos que há folhas que são medicinais e que fazem realmente diferença. Mas estamos a falar das dosagens. E depois, nosso país é tão bom, tão bom, tão bom. Todas as nossas folhas são medicinais. Todas, sem exceção, sem exceção. Todas são medicinais. E gostosas. E gostosa e cura. E comíveis. São comíveis, sim, senhora. Fico contente com isso, professora, porque daqui a pouco vamos levantar, vamos para a mesa, que a mesa está interessante. Já está a tempo. Estamos prestes a chegar a hora de fecharmos. Ok, então eu vou... Solicito aos nossos colegas que estão a fazer a câmara, o nosso Leonardo, Dumblina e Belchior, Espírito Santo, se nós podemos movimentar para vermos o outro lado, como é que está a funcionar. Gostaria que focassem na mesa para nós podermos dirigir a ela. Podemos? Ok, obrigada. Convidamos também os telespectadores a nos acompanharem nesta visita, neste mergulho direto à nossa mesa nutricional, que faz bastante diferença. Conhecermos mais de perto os alimentos. O nosso parar mercado. por aí ou posso falar? Bem citado, Aqui o nosso tá? mercado. Aqui está Doutor bem? Aleixo não vem ao mercado, está quieto, aí. está pertinho, ok. Eu acho que Então, agora estamos a ver. Eu gostaria que a professora citasse o que é que nós vamos mostrar em Então, primeiro nós temos lugar. uma mesa bem recheada para um diabético. Ok. Preço acessível a toda a gente. Então, Um mercado barato. o melhor barato, Isto podemos considerar a refeição de um dia. de um dia. Ok. Temos aqui um iogurte natural e 3 bolachas Maria. É bolacha Maria, não outra. Bolacha Maria, a utilização da bolacha Maria para consumo para consumo, porque ela tem pouco, aceitável. porque ela tem pouco açúcar em relação a outras Na bolachas. semana passada, quando falamos das bolachas, infelizmente a professora não mostrou a bolacha Maria, que as mães podem dar. Isso eu falei. Mas podem dar a Pode bolacha, dar a bolacha Maria, porções sim, pequenas. só contém menos porção de açúcar. Ok. Isso é o pequeno almoço. Não sei se estamos a ver o pequeno almoço dos diabéticos. Temos um iogurte e 3 bolachas Maria. Isto pode ser comido a qualquer momento, doutor, aqui no estúdio. Então é bom que os telespectadores aproveitem e vejam. Isso é um pequeno almoço. Eu posso durar com isso. A qual é a hora devo eu, diabética, tomar esse pequeno almoço? Eu levanto, faço higiene, tomo um pequeno almoço, porque as pessoas têm que ir trabalhar. 7h30? 7h30, as pessoas têm que trabalhar. Passar o pequeno almoço. Depois, 9 horas, 9h30, eu vou comer. Pode comer um abacate ou 2 abacates. Se for maior, um abacate. Isso é o lanche. Da semente, não se deita fora, porque faz também para reumatismo. É tudo utilizável. Tudo utilizado. Pega a semente, corta, mete no álcool, deixa num lugar escuro, é uma grande Mas espera, anti-inflamatória. professora, antes que substituamos ou que trocamos a parte, depois do pequeno almoço, É o lanche. quantas horas depois? Eu tomei às 7h30. 7, 8, 9h30, 10 horas toma um lanche. 3 horas. 3 horas, para 2 horas já tem um lanchinho. lanchinho. Em vez de 2 abacates, eu não posso fazer um Pode abacate, assim, uma pode assim. goiaba, um Pode. abacate e uma banana madura? Pode. Trocar de Pode. fruta? Posso. O diabético tem que comer 3 tipos de frutas por dia. 3 tipos. 3 tipos variados. Variados de frutas por dia que não faz. Ok. Este é o lanche. Não esqueça da água. Telemóvel, água. Telemóvel, água. Ok.
No mínimo 2 litros dela por dia, Depois nós independentemente temos- dos intervalos de refeições. Temos aqui o almoço. Vamos ao almoço. Doutora Aleixo, vou usar a sua mesa. O almoço nós temos folha de maqueque, que é possível toda a gente arranjar. Temos 2 batatas, doce. Temos feijão verde. Temos um pouco de maqueque. Maqueque pode-se cozer com casca. A casca é boa. É boa porque é bastante rico em ferro. Ok. Todo esse maqueque eu posso comer durante Pode. o almoço? Isso não tem problema, podem comer. Só tem problema o... E um ovo. Ok. Isso é o almoço. E a sopa, pode-se fazer a sopa utilizando no almoço e o resto fica para o jantar. A sopa tem uma matabala, tem o... Como é que chama isso? Pipinela? Pipinela, Sim. tem cenoura, Ok. tem feijão verde, tem jimboa de mato. Como chama? Jimboa toa, jimboa de mato. Que está no todo lado do nosso país. Então, eu pego um pouco de sopa, junto com o almoço. Tomo um prato de sopa, Espera, faz a professora. sopa. Eu vou voltar a separar ingredientes para a sopa. Exato. E Eu faço a isto? sopa, deixo Ok. para jantar. Mas eu tiro um prato para eu Para almoçar. almoçar. E o resto eu Fazemos janto. a sopa, depois o... Exato. Então, Mas aqui não entra peixe. tá aí peixe, minha querida. Peixe podem comer um peixe inteiro. Muito peixe Muito peixe. e carnes. Carne não é muito aconselhável, porque normalmente, mesmo que a pessoa não seja diabética, não é aconselhável comer a carne. É melhor o nosso peixe. Principalmente carne vermelha. Ok? Devemos excluir carnes. Nem como excluir. qual? Ok. Reduzir. Ok, mas se eu quiser comer em vez desse peixe uma carne, Uma carne, mas já nessa proporção. a carne já não me dá o Não, direito tem de que comer a comer em quantidade quantidade que eu que quiser. quiser. Ok, mas pode ser uma carne. Mas a carne que nós utilizamos mais são esses congelados. Desaconselhado, totalmente descongelados. Ok. Às 15 horas, eu como uma Isso foi às 12h30. 12h30. Às 15 horas, 15h30, eu como uma goiaba. Uma goiaba ou uma fruta que qualquer. estiver ao alcance. Alcance, qualquer. Ao jantar, eu pego sopa. Só a sopa. Só a sopa. Quem tem, às vezes, tem aquela tendência de ver o filme, não sei o quê, 21 horas, toma um chá e uma torrada. Mas esse pão tem que ser pão integral. Não posso ter um pão normal, Não, é de integral. Todos os diabetes têm que ser integral. Ok. Arroz integral, feijão integral, tudo integral. E nós utilizamos uma gota de azeite doce, azeite de oliva, né? Então, Vulgarmente conhecido como azeite doce. Então, nós temos aqui uma refeição para os diabetes, que é o baixo custo. Ok. Se ele quiser mais ou menos fazer um guisado, pode utilizar fazer esse guisado, em vez de comer 5 colheres de arroz, come 2 colheres de arroz. E os ovos, podem comer 2 ovos por dia, mas cozido ou escalfado, não frito. Tem que depois explicar como é que se faz um ovo escalfado. Escalfado é pôr a panela com um pouco de, uma gotinha de azeite de oliva, quem não é hipertenso, Sempre põe um azeite. bocadinho de sal. Parte o ovo, em vez de fritar, frita na água. Ok. Então, este é que é a dieta Escalfado. escalfado que os diabetes... É mais saudável. Mais saudável para qualquer pessoa. Ok. Porque azeite, sabe que azeite tem o colesterol, depois tira o fogo, não sei quanto dizer. Então, isto aqui, se um diabetes cumprir esta alimentação, ela vai ter uma vida saudável. Sem preocupações. E deixar estresse, deixar ansiedade. São 2 inimigos. Então, o diabetes tem que ser uma vida mais calma. Porque a gente morre, a ansiedade fica, estresse fica. Exatamente. E estamos aqui na luta pela vida. Então, isto aqui Ok, é uma podemos refeição. voltar a retomar o nosso uma lugar. refeição Já com- vimos refeição há quantas completa. anos uma refeição barata, professora, e saudável, utilizando única e exclusivamente produtos Tudo que locais. temos à mão. Iogurte produzido em casa. Tudo locais. É, Com exceção, o azeite, com exceção é, azeite e... O azeite não é nosso, mas ok. Azeite e iogurte e leite. Mas Ok. o restante é todos... Mas o leite é processado para chegar no nosso iogurte natural, é processado aqui, portanto Sim. é caseiro. Então, com esta alimentação, um diabetes terá uma vida saudável, vive uma vida normal
não beber, dizer, vou beber um copo hoje, depois não, se é um copo eu vou beber mais um copo, são 2 copos. Não. O diabetes é melhor evitar bebidas alcoólicas. Em nenhum momento um copo de vinho ou uma cerveja. Se for um bom vinho, que dizem bom vinho, que não existe, mas dizem bom vinho, pode beber um copo. Mas esses vinhos que fazem de casca de madeira, que nem sei o que é que fazem, eu não sei, nem é aconselhável. Não é nem aconselhável. Exportadas para cima. Exportada tem muito açúcar. Então não é aconselhável, nem é aconselhável Baldes beber. picados também tem. Então a maior parte dos vinhos feitos tem açúcar. Se for aqueles vinhos mesmo feitos de uva, nossa, ok. Mas foram aqueles, porque aquele vinho nós não sabemos como é. E as cervejas? Temos a nacional que é nossa. Ah, é pior. Dizem que o que é nacional é bom. É matança. É melhor. Também não pode. Não pode. Não pode. Nem sumo não pode. Vinho da Palmeira. Vinho da Palmeira também não. Ok. Então é uma vida limitada. Se a gente quiser viver mais tempo, tem que ter certo cuidado com o que vai lá dentro. Bem, nós ficamos estarrecidos porque, infelizmente, os nossos telespectadores, como disse o Sr. Antônio, tudo que toma para diabetes faz baixar. Baixa tudo menos a diabetes, então isso não é bom. Mas nós aconselhamos ao Sr. Antônio Carvalho e a todos os outros telespectadores. Mas baixa. Baixa. A proporção é que tem que ser certa. Sim, baixa. Nós aconselhamos que sigam as instruções, que procurem um nutricionista. Vá a um centro de saúde, já sabe que é diabético, peça acompanhamento de um nutricionista para que possa ter um guião, não é? Como percebemos, podemos comer um bocado de tudo em proporções saudáveis e várias vezes ao dia. O importante é fazer a alimentação saudável equilibrada, com as proporções certas e várias proporções por dia para que o organismo não sinta necessidade, não esperar até sentir a fome, evitar o stress. O doutor falou ficar o dia todo em um escritório ou no seu gabinete, mas também temos caso dos pedreiros, dos mecânicos, dos eletricistas, pessoas que estão na lida diária e que precisam usar muito a mente para pôr as matérias em prática, que acabam tirando muito de si. Sim. E às vezes estressam muito porque são muitas demandas, não é? A pessoa é uma e tem muitas outras necessidades e acaba culminando com, infelizmente, o acúmulo de tensão, de estresse, fazendo com que o açúcar aumente. Não temos tempo para falarmos da hipoglicemia, estamos a terminar o nosso programa. Gostaria de agradecer, não sei se o Dr. Aleixo quer dizer alguma coisa muito breve, porque estamos pressionados. Bom, hoje nós acabamos de explicar aos telespectadores a alimentação, como é que ela deve ser feita. Aos homens que não gostam de aparecer, que sofrem calados, sofrem muito, não aparecem, que apareçam, procure alguém que vocês acham que devem compartilhar os seus problemas. Sei que muitos homens sofrem por causa da diabetes, com problemas sérios a nível familiar, mas pronto, tudo isso fica camuflado, mas que vocês podem muito bem recuperar, abrindo um pouco. Abrem um pouco, nós estamos aqui sempre no programa a dizer que os homens não aparecem, têm muitos problemas, e a nível de diabetes há muitos homens com problemas, que há famílias quase que já não vivem, cada um por seu lado. Por isso é que seria bom que vocês encontrassem que pode-se muito bem recuperar, estabilizar o açúcar dentro do sangue e viver uma vida normal e tudo, mas só que pronto, a visão, aquilo que o olho vê, quer comer tudo, quer beber tudo, isso é que é o maior problema da diabetes. Okay. É o conselho que Doutora Milu, alguma mensagem? A mensagem que eu digo, as pessoas que tiveram trombose, não é aconselhável tomar chá nem de folha de mamoeiro, nem de folha de gaivota. Não, gaivota. Como é que chama? Sapo-sapo. Então, as pessoas que compadeceram de trombose, não é aconselhável utilizar folha de mamoeiro, nem chá, nem de sapo-sapo. Okay. Então, que as pessoas gostam de si, ouça a orientação dos médicos, da nutricionista, que a vida acaba, tudo fica. Então, toma muito cuidado, principalmente os homens. Obrigada, professora. E você que nos acompanhou desde as 17 horas, nós agradecemos, 18 horas neste caso, agradecemos imensamente o seu tempo disponibilizado. Esperamos que, através da TVS, aqui em sua casa,
possa ter esclarecido dúvidas que são bastante importantes sobre a sua saúde. Saiba que para que o programa chegue aqui em casa nessas perfeitas condições, nós temos aqui em estúdio 2 operadores de câmara, o Sr. Leonardo Umbelina e o Sr. Belchior. Temos ali atrás o operador de som, o Sr. Firmino Cunha, os supervisores de emissão, temos hoje o Edilei Sacramento, insersor de caráteres, o Alcaide Soares. Na realização temos o Sr. Aurélio Aragão. Aqui na apresentação, o nosso permanente Dr. Aleixo, a convidada de hoje, a doutora Milu, e eu, aqui mais próxima de você, Eula Carvalho, com promessas de voltar na próxima quinta-feira com assuntos ligados à saúde que podem fazer a diferença para salvar a sua vida ou a vida de alguém que lhe é muito querido. Fique bem, fique com a TVS, nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá, cuide da sua saúde. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, doutora Aleixo. Pode.